E vamos então chegando aí para a gente dar início, né? Vamos dar início a essa aula que eu preparei para você com muito carinho, com muita dedicação, para a gente poder falar desse assunto tão atual aí nesses dias. Então eu quero dar um oi, uma boa noite, pessoal que está pelo Facebook e também o pessoal que está assistindo pelo Instagram, tá certo? Vocês são todos muito bem-vindos nessa noite, para que juntos nós possamos estudar a palavra de Deus, né? A ideia aqui é a gente estudar a palavra de Deus. Então eu quero que você pegue sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue o seu caderno, seu bloco de anotação, para que a gente possa estudar junto a Bíblia, tá bom? Então pegue aí sua Bíblia, pegue sua caneta, para você estudar junto comigo aí. Vamos falar sobre o fim dos tempos, um assunto tão atual para nós, né, nesses dias, o fim dos tempos. Nunca se falou tanto sobre esse assunto como agora nesses dias, devido ao que nós estamos passando aí, pandemias, noticiários, quantas coisas acontecendo, quantas coisas aí nos noticiários, na internet, no mundo inteiro, o mundo sendo abalado por todas essas notícias e as situações que nós temos enfrentado. Então pega a sua Bíblia, pegue sua caneta, vamos estudar junto aí a palavra de Deus, falar sobre o fim dos tempos. E o que acontece? Nesses dias, nos dias de hoje, pessoas estão todas preocupadas, né? Preocupadas com a saúde, preocupadas com a saúde, com os negócios, com a sua empresa, com a família. Todo mundo está com medo, todo mundo está amedrontado, todo mundo está na incerteza, na insegurança. Então há um clima de instabilidade aí se instalado no meio do povo. Então todo mundo está com medo, todo mundo está com medo. Mas eu não vejo muitas pessoas preocupadas também com o que a palavra de Deus fala sobre isso. O pessoal está preocupado com a pandemia, preocupado, né, como eu falei, a empresa fechada, preocupado que os filhos não estão indo para a escola, tanta preocupação, mas a maior preocupação que nós temos que ter é relacionada ao que a palavra de Deus fala sobre o assunto. Então nós temos que entender que Deus fala algo sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela fala algo sobre isso. A palavra de Deus aponta que momento nós estamos vivendo. Porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo nos dias de hoje e nós não podemos negar isso. Então nós estamos vivendo a era apocalíptica. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós não podemos negar isso. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, você que está aí pelo Facebook, você também que está acompanhando pelo Instagram, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e nós vamos começar a estudar junto, anote os textos, vão ler comigo, aqui eu quero estudar junto com você. Então o primeiro texto que eu quero que você abra comigo, a sua Bíblia, é 1 Coríntios capítulo 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Como eu disse, as pessoas estão preocupadas com muitas coisas, mas deveriam estar muito mais preocupadas com o que Deus fala a respeito dos dias que estamos vivendo. Então, em 1 Coríntios 10, versículo 32, diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Porque eu quero ler esse texto para você já de início. Quero que você entenda que quando Deus olha para a terra, ele vê 3 tipos de pessoas, né? Vamos resumir isso. Logicamente que cada pessoa ela é individual, cada pessoa tem sua realidade, mas Deus, quando ele olha para cá, ele contempla 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas. Como diz o texto, Deus ele contempla a terra e ele vê o grupo dos judeus, o segundo grupo, os gentios, e o terceiro grupo, a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, na terra hoje tem esses 3 grupos de pessoas: judeus, que é o povo herdeiro
de sangue, os filhos de Abraão, de sangue, os gentios. Quem são os gentios? Gentios é aquele que não é judeu, de sangue. E o terceiro grupo é a igreja, o corpo de Cristo. A igreja, então, ela é formada tanto por judeus como por gentios. A igreja ela pode ser formada e ela é formada por esses dois grupos. Mas quando Deus olha para a terra, quando contempla a nossa vida, Ele nos vê de três formas. Eu quero que você grave isso, porque isso vai fazer a diferença no nosso estudo de hoje. Deus nos vê de três formas, ou como judeus, ou como gentios, ou como igreja. Tá? Isso você tem que ficar bem gravado aí na sua mente sobre isso. Vai anotando aí, tá bom? Você que está pelo Facebook ou pelo Instagram, vai anotando aí, pegue seu caderno, sua caneta, vamos estudar juntos aí. Então, voltando para os evangelhos, que é a base do tempo que Jesus esteve entre nós, Jesus também falou algo relacionado ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Jesus também deixou algo claro sobre o que nós vivemos hoje. Então eu quero convidar você, esse vai ser o texto base do dia de hoje, que é Mateus capítulo 24. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra comigo aí, Mateus, deixa a Bíblia aberta nesse capítulo 24 de Mateus, que nós vamos passear por ele, e eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim, mantenha sua Bíblia aberta, a gente vai continuar lendo esse texto. 24:1 diz assim, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. E eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tá certo? Então aqui em Mateus capítulo 24, Jesus está em Jerusalém e ele ao sair do templo, ele caminhava com os discípulos e ali então ele fez menção ao templo. E ele perguntou aos discípulos, vocês estão vendo esse templo? Estão vendo essa construção enorme, essas pedras enormes, essa edificação? Quero dizer para vocês uma coisa, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. E Jesus, falando isso ali em Mateus 24, versículo 1, mantenha sua Bíblia aberta neste texto, e nós sabemos que essa profecia se cumpriu, né? Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 está registrado na história que no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, o templo veio abaixo, não ficou realmente pedra sobre pedra. O que existe desse templo até hoje são os muros, que são chamados Muro das Lamentações, onde os judeus ali oram, salmodiam, como tendo ali como um lugar santo, como se fosse a ruína, o que sobrou do templo, que foi realmente derrubado no ano 70 depois de Cristo. Então fica bem claro que essa profecia já se cumpriu. Então nós estamos falando aqui sobre o início do fim, daquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos falar sobre a volta de Cristo, vamos falar sobre o anticristo, vamos falar sobre arrebatamento da igreja, vamos falar sobre os 1000 anos, o milênio, nós vamos falar sobre tudo isso, juízo final, Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Vamos falar de todos esses assuntos, mas hoje nós estamos introduzindo para você entender a construção do tempo que estamos vivendo hoje, que é o tempo do fim, a parte primeira. Continuando o texto, Jesus diz no versículo, tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Veja comigo, Jesus saiu da região do templo, foi até o Monte das Oliveiras, que é próximo uma coisa da outra, eles caminhando até esse lugar, Jesus com os seus discípulos em particular, tiveram um momento particular ali, e os discípulos perguntam para Jesus 3 coisas. Eles fazem 3 perguntas para Jesus. Jesus, quando acontecerão essas coisas? Segunda pergunta,
qual será o sinal da tua vinda? Terceiro, qual será o sinal do fim dos tempos? Então a primeira pergunta, quando acontecerão essas coisas? Eles estavam perguntando para Jesus quando que o templo seria derrubado, né? Quando que o templo não ficaria pedra sobre pedra. A segunda pergunta é referente à vinda de Jesus, a segunda vinda. E a terceira pergunta é como que vai ser os sinais do fim dos tempos? Os discípulos já tinham essa pergunta lá para ele, como hoje muitos têm essa pergunta: como que vai ser o final dos tempos? Como que vai acontecer? Quais serão os sinais para que nós possamos entender que realmente estamos vivendo o fim dos tempos? Então eu quero deixar claro para você que a Bíblia trará todas essas respostas. Essas três perguntas que os discípulos fizeram para Jesus, as três vão ser respondidas aqui hoje e agora para você. Então continue anotando aí os textos bíblicos. Eu não posso agora ver os comentários, as perguntas, mas depois eu vou ler todos os comentários, ver as perguntas que vocês tiverem, pode colocar aí, depois nós vamos, amanhã à noite, a gente pode ir respondendo algumas delas. E o texto continua em Mateus 24. Jesus respondeu para eles, os discípulos: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então Jesus começa a responder os discípulos, mas o primeiro alerta para eles foi: olha, cuidado que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome. Desde aquela época, pessoas vinham dizendo que eram o Cristo, se apresentavam dizendo que era o Cristo. A história revela pessoas dizendo que eram o Cristo. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que se autodenominam Cristo. Nós temos um no Brasil, você conhece, o Henrique Cristo. Ele diz que ele é Jesus. E há muitos espalhados pelo mundo hoje que dizem que são Jesus. E o pior, eles têm seguidores, eles têm pessoas que os adoram, tem pessoas que os seguem, tem pessoas que acreditam nessa mentira. Jesus já disse lá atrás para os discípulos: cuidado, vão surgir pessoas em meu nome, dizendo que são eu. E Jesus diz: eles vão enganar a muitos, muitos serão enganados por esse. Então isso já está se cumprindo hoje. Muitos são enganados por aqueles que se autodenominam Cristo, o falso Cristo. E Jesus continua: além de surgir pessoas em meu nome, vai ter guerra, rumor de guerra. Hoje, sempre houve guerra. Mas hoje nós vemos que está muito em alta, não só guerras, como rumores de guerra. Você pode ver que todo momento acontece lá uma notícia e é veiculado uma notícia e nós vemos ali essa instabilidade. É Rússia, é Estados Unidos, é Coreia, é Israel, é Síria, né? Os países em conflito, países diplomaticamente se relacionando, mas com dificuldades políticas, dificuldades na maneira como convivem, um interferindo no outro. É Estados Unidos que bombardeia a Síria, é a Rússia que fala que vai defender a Síria, que vai se unir, é Israel que se levanta, é o Brasil que se levanta declarando uma aliança aos Estados Unidos. Então há rumores de guerra hoje, a guerra está acontecendo hoje. Então a resposta de Jesus para os discípulos, até aqui, tudo que eu falei para você já se cumpriu. O templo foi destruído, os falsos cristos já apareceram, há rumores de guerra em nossos dias, mas Jesus completa o versículo dizendo: ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então vamos continuar. Dizendo o versículo 7, capítulo 24, versículo 7 de Mateus. Acompanha comigo a leitura na sua Bíblia aí. Diz o texto: não se levantará
contra nação. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, nação se levantará contra nação. Isso já aconteceu e acontece hoje. Reino contra reino, acontece hoje. Fome, acontece hoje. Eu não sei se você sabe, mas pelo menos 2 bilhões de seres humanos passam fome na Terra nos dias de hoje. Arredondando, 2 bilhões de pessoas vivem na fome hoje. Nós vivemos num país abençoado, de fartura, vivemos numa região próspera, nós não sabemos o que é fome, mas temos pessoas passando fome e muitas pessoas. Terremotos em vários lugares, tem terremoto toda hora por aí. Então tudo isso já se cumpriu e está cumprindo. E Jesus termina o versículo 8 dizendo um termo importante. Tudo isso, diz ele, será o início das dores, que é o tempo que nós estamos vivendo, chamado o princípio das dores. Então, na minha concepção, a partir do que a palavra nos traz até aqui, você está ouvindo comigo, nós estamos vivendo hoje, o contexto nosso atual, eu denomino como o princípio das dores. Nós não estamos vivendo ainda o Apocalipse propriamente dito, mas nós estamos à porta dele, porque o princípio das dores é um passo para que outras coisas vão se cumprir. Como eu disse, as pessoas estão preocupadas com o dinheiro, preocupadas com a saúde, isso é importante. Preocupado com a empresa, mas eu estou aqui hoje motivado por Deus para trazer um alerta, porque nós temos que estar preocupados acima de tudo com o que a palavra de Deus diz, com o cumprimento das Escrituras, porque nós estamos envolvidos nisso. Nós estamos vivendo nesse mundo e esse mundo ele está caminhando para o seu fim. E nós estamos inseridos nessa realidade. Nós estamos inseridos nesse contexto. Nós estamos vivendo o princípio das dores que a palavra está dizendo aqui em Mateus capítulo 24, versículo 8. Então tudo isso já aconteceu e acontece. Então nós estamos vivendo o princípio das dores. Mas eu quero fazer uma observação aqui para você. O capítulo 24 de Mateus vai continuar trazendo as respostas àquilo que os discípulos perguntaram para Jesus. Quando vão acontecer essas coisas? Quando será a sua vinda? E quais serão os sinais do fim? Aqui o texto vai continuar respondendo tudo isso, mas em momentos diferentes, o texto se direciona a pessoas diferentes. Por quê? Lembra o primeiro versículo que eu li para você, que Deus vê 3 grupos de pessoas, judeus, gentios e a igreja? Por isso agora chegou o momento. A resposta de Jesus vai vir em 3 etapas. Primeiro ele vai falar para os judeus, aqui no versículo, capítulo 24, no versículo 4 em diante. Ele vai depois falar com a igreja e por último vai falar com os gentios, no caso as nações. Então o fim vai acontecer para nós de uma forma, para os judeus de outra forma e para os gentios, que são aqueles que vivem na impiedade, que a Bíblia chama de ímpio. Então há 3 grupos de pessoas: judeus, a igreja, corpo de Cristo, que somos nós, aquele que crê em Jesus e confessou ele como Senhor, e terceiro grupo, as nações, no caso os ímpios. Então vamos lá. O versículo 8 diz: tudo isso será o início das dores. Então o versículo 9 de Mateus 24 diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Eu quero dizer para você que Mateus 24, do versículo 4 ao 31, Jesus está falando diretamente aos judeus. E aqui no versículo 9 ele disse: vocês serão entregues para serem perseguidos até a morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa.
Nós sabemos que o povo judeu, Israel, é um país pequeno. Vamos por aí, para ficar quase parecido aí, Israel é como se fosse o tamanho do Paraná, do estado do Paraná, cercado de países islâmicos, árabes. Quantos países não odeiam Israel? Quantos países não são contra Israel? O mundo, muitos odeiam Israel. Israel, ou você ama ou você odeia. Porque Israel é um povo abençoado. Onde eles colocam a mão é abençoado. Para onde eles vão, há prosperidade. Para onde eles vão, Deus é com eles. Há uma promessa sobre esse povo. Então o judeu ele é odiado porque ele é abençoado por Deus. E a bênção sobre a vida dele incomoda. É um país super desenvolvido economicamente, tecnologicamente, um país que se tornou Estado em 1948, 70 e poucos anos, 72 anos, um país tecnologicamente super avançado, cientificamente, belicamente, um país fortíssimo do ponto de vista bélico. Ninguém consegue destruir esse país. Então hoje, muitos odeiam Israel. Muitos odeiam os judeus. Esse versículo 9 já está concretizado, já está cumprido. Jesus falou, vocês serão odiados por minha causa. E realmente isso já está acontecendo. Versículo 10 diz, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Naquele tempo de Jesus, lá na frente, muitos ficarão escandalizados e odiarão uns aos outros. Jesus está dizendo, vocês judeus serão divididos lá na frente. Vocês odiarão um ao outro, vocês se trairão. E nós vemos isso em Israel. Temos o judeu ortodoxo, temos o judeu messiânico, o judeu mais radical. Eles não se conversam, eles não se olham, não convivem no mesmo bairro, eles não têm comunhão, eles são totalmente divididos, segregados. Eles se dividiram, eles se segregaram pela crença, pela doutrina que eles vivem, isso no meio do povo judeu. Então Jesus, versículo 10, do Mateus 24 também já se cumpriu, já é cumprido hoje. Versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Existem muitos falsos profetas hoje em Israel, já se cumpriu. Versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Eu não preciso nem comentar isso, o amor já esfriou. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui eu quero fazer uma observação. Tem pessoas que usam esse versículo referindo-se à salvação em Cristo. A salvação em Cristo, que Jesus veio morrer na cruz por nós para nos salvar. Aqui não está falando sobre esse tipo de salvação. Tem pessoa que diz, meu irmão, persevera, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E não é isso. A Bíblia diz que uma vez salvo, remido, uma vez você eleito no Senhor, você já é salvo, o seu nome já é escrito no livro da vida. Você deve perseverar para que você possa reinar com Cristo, para que você possa ser encontrado como um vencedor. A palavra de Deus diz isso. Mas você não tem que perseverar com medo de perder a salvação, não é essa a ideia. Porque aqui no versículo 13 diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está dizendo ao judeu, você que perseverar a perseguição, você que perseverar diante de tudo isso de ruim que vai acontecer, você vai ser salvo. Salvo é a palavra sozo aqui no grego, que é livre do mal, livre do perigo. Ser salvo de algo ruim que vai acontecer. Não a salvação que Cristo veio proporcionar para todo ser humano. Então aqui é a palavra direcionada aos judeus. Ainda, logo, daqui a pouco Jesus vai começar a falar para a igreja, que já é outro tipo de narrativa. Versículo 14, ele diz... E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu estou indo versículo por versículo aqui nessa parte, porque essa parte é fundamental para o entendimento de tudo que vai acontecer. Se nós entendermos bem esse princípio das dores que estamos vivendo hoje, você vai entender que daqui a pouco o cenário está sendo preparado para a manifestação do anticristo. E aí você vai entender que uma coisa está ligada à outra. Nós temos que ficar muito bem por dentro do que Jesus está dizendo aqui em Mateus 24.
E aqui no versículo 14 ele fala: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né, em todas as nações. E aí então virá o fim. Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte: o evangelho do reino terá que ser pregado a todas as pessoas. E o texto aqui não fala isso. Fala que ele será testemunhado em todas as nações. Se o evangelho do reino for pregado a uma pessoa do Brasil, uma pessoa da Argentina, uma pessoa do Paraguai, uma pessoa só, esse evangelho foi anunciado na nação brasileira, na nação argentina e na nação paraguaia. Então nós não podemos dizer que o texto não diz isso, que o evangelho do reino terá que ser pregado a todas as pessoas. Não. O evangelho do reino tem que ser pregado nas nações, então depois virá o fim. Então podemos entender o seguinte: poucas nações faltam para ouvir sobre o evangelho do reino. Na última década, meus irmãos, foi falado demais sobre o evangelho do reino, foi produzido muito material, muito livro, muita pregação, muito estudo, muita palestra, muito material digitado, escrito, muito material foi veiculado sobre o reino de Deus. São os dois evangelhos que mais foram pregados nos últimos tempos: o evangelho da graça e o evangelho do reino. Eu posso dizer para você que faltam pouquíssimas nações para ouvir sobre o evangelho do reino. Podemos dizer que as nações que perseguem cristãos, porque na sua grande maioria os países já ouviram esse evangelho. Então está muito perto do fim, segundo Jesus dizendo aqui. Nós podemos entender que falta pouco para o fim. Mas lembra que ele disse: ainda não é o fim. No versículo 15 e 16, ele fala assim: quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele está dizendo aqui o sacrilégio terrível anunciado pelo profeta Daniel. Jesus está dizendo sobre o anticristo. O anticristo não é uma figura de alguém que vai ser contra Cristo, diretamente falando, mas é a figura de alguém que vai querer tomar o lugar dele. O anticristo é um homem. O anticristo é um homem com grande poder político, econômico, uma influência poderosa no mundo. É um homem que vai surgir nesse perfil para manifestar o anticristo. Depois nós vamos falar sobre isso mais para frente, mais detalhadamente. Ele diz aqui que no profeta Daniel foi profetizado que o anticristo no lugar santo, que é o templo em Jerusalém, ali o anticristo vai aparecer e vai fazer algo ali. E diz então: em quem lê entenda, e os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui mais uma prova que Jesus está falando para os judeus: quem estiver na Judéia. A Judéia é aonde? Lá em Israel. A Judéia não é aqui. Eu não vou estar na Judéia, eu vou estar aqui, você vai estar na tua casa. Então essa palavra é para o judeu. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Fuja, fuja. Aqui diz sacrilégio terrível, fazendo menção ao anticristo, mas a linguagem, a Bíblia, João Ferreira de Almeida, fala o abominável da desolação, o homem do pecado. Está se referindo ao anticristo, que ele vai vir, ele vai aparecer, ele vai surgir. Quando ele surgir, Jesus diz: fuja para os montes, porque a coisa vai ficar difícil, vai ficar ruim. Ele fala no outro versículo: quem estiver no telhado de casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Versículo 17 e 19. Quando o anticristo surgir, fujam daí. Quem estiver no telhado, nem entra em casa, sai correndo. Ele diz: quem estiver no campo, nem vem buscar roupa, sai, foge. Ai das grávidas que estiverem amamentando. Por quê? Imagina a grávida fugir, imagina a grávida ter que sair correndo por causa da perseguição que vai acontecer. E o versículo 20 ele diz: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui está mais uma prova que Jesus está falando para os judeus. Versículo 20. Orem para que vocês não tenham que fugir no inverno nem no sábado. O inverno em Israel é terrível, é neve, é muito frio.
Imagina as pessoas fugirem para o deserto no inverno que castiga como esse de Israel. E também diz, ore para que não seja no sábado. Por quê? O judeu não sai de casa no sábado, meus irmãos. O judeu não trabalha no sábado, o judeu guarda o sábado. O judeu não faz nada no sábado. O judeu não aperta o botão do elevador no sábado. Quando eu estive lá, eu vi o elevador comum e o elevador para ser usado no sábado. O judeu entra no elevador dia de sábado, ele não aperta botão nenhum, não tem botão. O elevador para de andar e andar, para que ele não tenha que apertar o botão, porque ele não pode. Porque para ele apertar o botão é trabalhar. Então Jesus está falando para o judeu, ore para que o anticristo não apareça no sábado, para que você não tenha que fugir no sábado, que vai ser terrível esse dia. Ele disse que vai ser terrível. Versículo 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Jesus fala para os judeus, vai ter uma grande tribulação que nunca houve, desde o princípio do mundo. Agora eu te pergunto, você lembra o quanto os judeus sofreram na mão do Egito? Foram escravos, 430 anos. Sofreram no deserto, sofreram também na mão dos babilônicos, no cativeiro, foram escravos. Sofreram agora mais atualmente na mão dos alemães de Hitler, dos nazistas. Fala-se que 6 milhões de judeus morreram, mas na verdade a estatística correta é perto dos 10 milhões. Foram dizimados, mortos nas câmaras de gás lá por Hitler, motivado por uma ideologia totalmente diabólica, política, matou milhões de judeus. E então Jesus fala para eles, olha, o que vocês viveram até hoje é pouco, porque o que vocês vão viver vai ser muito pior do que isso. Pensa bem, a tribulação que virá sobre a vida deles e também sobre a nossa, de maneira diferente ou não. Se você crê que Jesus vai voltar antes da tribulação e vai levar a sua igreja, ou se você crê que Jesus vai voltar a levar a sua igreja depois da grande tribulação, isso nós vamos ver no decorrer aqui dos 3 dias. Nós vamos falar sobre isso detalhadamente, sobre a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. E ele continua, o que ele fala? Vocês vão passar uma grande tribulação como nunca houve antes. E eu quero falar para você um versículo que está no livro de Daniel, capítulo 12, que fala sobre isso. Daniel profetizou no capítulo 12 de Daniel. Eu falei para você, fica a sua Bíblia, o seu caderno, você tem que anotar. Vai ter muito texto bíblico, tudo vai se encaixar, tudo vai se cumprir, mas vamos juntos, vamos estudando. Daniel, capítulo 12, versículo 1 diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Daniel já profetizando a tribulação que o povo haveria de passar e que seria uma angústia tal como nunca antes. E o profeta Zacarias, no capítulo 14, também fala algo relacionado a isso. Zacarias 14, versículo 1 e 2, diz: vejam, o dia do Senhor vem. Olha, ele está falando de algo futuro. Quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Agora você está entendendo porque Jesus disse, se estiver no telhado, não entra em casa. Se estiver no campo, não volta a buscar nada. O que diz aqui a profecia? Que as casas seriam saqueadas e as mulheres seriam violentadas. E a perseguição seria grande em Jerusalém. Por isso eles teriam que fugir quando o anticristo surgisse. Continua dizendo, metade da população, diz o versículo, será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. E o versículo 5 de capítulo 14 diz: vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel.
Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Tanto Daniel 12 como Zacarias 14, concordando aqui com o que Jesus está dizendo em Mateus 24 aos judeus sobre o cumprimento da profecia. E o versículo 22 de Mateus 24 diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Jesus está dizendo aqui sobre os judeus escolhidos, meus irmãos. Os judeus, dentre os judeus, tem muitos judeus que não acreditam que Jesus já veio na terra. A maioria dos judeus não creem que Jesus é o Senhor. A maioria dos judeus não acreditam que Jesus, o Messias, já veio e morreu na cruz por nós. Mas aqui a palavra diz que há um grupo, um número de judeus eleitos, que nesse dia da perseguição, de quando o anticristo surgir, que os judeus fugirem para a Judeia, fugirem para as montanhas, Deus vai abreviar esse tempo de perseguição por causa dos eleitos, para que os eleitos fujam e se salvem da grande perseguição da morte. Então Jesus está dizendo que os dias serão abreviados, os dias da grande perseguição, porque os eleitos têm que escapar. Os eleitos têm que escapar da morte, porque eles são escolhidos de Deus, que é os judeus messiânicos, irmãos nossos em Cristo, que creem que Jesus morreu, que creem que Jesus ressuscitou, creem que Jesus vai voltar. Esses escolhidos de Israel serão poupados, e os dias do mal serão abreviados por causa deles. Estamos já terminando a parte que é voltado para os judeus, e já vamos entrar na parte da igreja, que no caso somos nós. Versículo 23 e 24. Se então alguém lhes disser, venham aqui, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Achei que estava acabando a minha água, mas tem mais. Jesus dizendo o seguinte, mais uma vez ele avisando sobre o espírito de engano. Se alguém dizer, o Cristo está ali, o Cristo está aqui, ou está lá, não acreditem, diz ele, porque vão aparecer muitos em meu nome, disse ele, como falso profeta. E outra, vão realizar sinais e maravilhas, e vão enganar até os eleitos. Então até aqueles que são eleitos por Deus correm o risco de serem enganados pelos falsos profetas. E isso já está acontecendo hoje. O espírito de engano, aqueles que surgem em nome de Jesus falando que é ele, realizando até sinais. Desde a época de Jesus já tinham pessoas que apareciam realizando sinais em nome dele para trazer engano na vida das pessoas. No versículo 27 diz, vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, nós vamos falar sobre a vinda de Jesus, detalhadamente, como que vai vir, porque a Bíblia diz como que ele vai vir, de que maneira. Vai ter uma parte da vinda que ninguém vai ver. E tem uma parte da vinda que todo olho verá. A volta de Jesus acontecerá em 2 tempos. E alguma coisa tem que acontecer antes dele vir. Que falta só uma coisa acontecer para Jesus voltar. Já nós vamos falar sobre isso. Só para você ficar aí fixado no estudo, para você ficar aí comigo, para você receber essa palavra que é uma palavra de alerta para a igreja, para o povo, para se preocupar com o que a palavra de Deus diz, que tudo que a palavra disse, lá em Daniel, aqui nos evangelhos, grande parte dessa palavra já se cumpriu e está se cumprindo hoje. Ele diz, versículo 28, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Haverá um grande abalo no céu, no sol, na lua, nas estrelas, vai haver a grande escuridão, vai haver um grande abalo. Isso é real, isso vai acontecer. Isso vai acontecer.
E aí então diz o texto para encerrar aqui, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha, Jesus aqui falando, então eu vou vir, né? E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 30 e 31 de Mateus 24. Então, o que vai acontecer? Haverá um sinal no céu do Filho do Homem, e aqui diz que todas as nações, o Brasil, todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Por que lamentarão? Porque muitos não acreditam que isso vai acontecer. E quando acontecer, lamentarão muito, porque duvidaram, não acreditaram, não deram ouvidos e lamentarão, chorarão, mas verão o Filho do Homem nas nuvens. E diz a palavra então que Jesus vai enviar um anjo, né, os seus anjos com grande som de trombeta, reunindo os eleitos dos quatro ventos que está espalhado pela terra. Todos os judeus espalhados pela face dessa terra serão atraídos para Jerusalém. Todos. Você sabe que os judeus da diáspora, o que é diáspora? É a dispersão. Os judeus foram expulsos da sua terra, saíram fugidos pelo mundo diante da perseguição lá de Hitler. Eles fugiram para muitos países, levaram só a roupa do corpo e fugiram para muitos lugares. Se você quer assistir um livro, né, assistir um filme sobre isso, também tem um livro, que é a Lista de Schindler, que fala sobre os judeus que fugiram e foram para muitos países, né, inclusive no Brasil, vieram. Os judeus que vieram para a Europa, para o Brasil, América do Norte, estão espalhados. Mas a Bíblia diz aqui, Jesus dizendo que os anjos vão atraí-los de volta, vão chamá-los de volta, os eleitos dos quatro ventos, eles serão unidos e serão levados de volta para Jerusalém, serão atraídos para Jerusalém diante de Jesus, como cumprimento da palavra quando Jesus voltar. Então até aqui, até o versículo 31 de Mateus 24, todo esse diálogo, essa narrativa bíblica diz respeito aos judeus. E ali eu dei provas do porquê isso é direcionado a eles e não a nós. Mas agora começa a palavra direcionar a nós, a igreja. Então de Mateus 24, 32 em diante, eu vou falar até onde, aí Jesus está falando referente a mim e a você, que são aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, que creem no seu nome, que creem na sua vinda, que faz parte do seu corpo, cujo ele é o cabeça, a igreja de Cristo, o corpo, eu e você, e todos os demais nossos irmãos espalhados pela face da terra. Então, o que diz lá, só para lembrar, no versículo 42, só uma observação, depois nós vamos falar por ele de novo. Diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Vigiem, vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Quem é o meu Senhor? Quem é o seu Senhor? Ele não é o Senhor de Israel, porque diz João que ele veio para os seus não receberam. Jesus não é Senhor para eles, mas é Senhor para nós. Por isso que ele diz, por isso que essa palavra refere-se para mim e para você. Ele está dizendo para aqueles que têm Jesus como Senhor. Só uma observação no versículo 42. Tá certo? Os judeus não conhecem como Senhor, mas nós o enxergamos dessa maneira. Então, continuando a palavra aqui, o versículo 32 diz, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus começa a falar de uma figueira, meus irmãos. Jesus mudou totalmente o discurso e começa a falar de figueira, de que um dia essa figueira daria ramos, seria renovada
e que saberiam que então que o verão estaria próximo. Jesus falando das estações, de tempo. Jesus não falou que ninguém sabe o dia, Jesus não fala do dia, mas ele fala dos tempos. Ele está falando dos tempos. E aqui no versículo 32, nós podemos entender que ele diz também, continuando, assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Versículo 33. Assim, quando virem todas estas coisas, que todas as coisas? O que Jesus está dizendo? Olha, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que Jesus está à porta, está ali para voltar. Que coisa? Aquilo que ele disse até agora, sobre terremotos, né, guerras, doenças, a perseguição de Israel, o anticristo que vai surgir. Quando acontecer tudo isso, diz ele, ficam de vigia, porque ele está às portas. Né? As coisas que foram faladas aos judeus, né, disse para nós, quando tudo isso se cumprir, ele está à porta. É porque ele está à porta para chegar. De terremotos e peste e tudo mais. Jesus está às portas, meus irmãos. Né? E ele diz, versículo 34, e lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Quero chamar a tua atenção aqui, preste muita atenção. Jesus dizendo, quero dizer que o Instagram, né, só um aviso, o Instagram tem um tempo limite de live. Se caso o Instagram parar, vocês migram para o Facebook continua, tá? Estou quase terminando, mas pode ser que o Instagram pare antes. O Instagram é só 1 hora de live, ele para. E aí vocês então vão direto para o Facebook, meu Facebook, que lá nós estamos continuando para você não perder, para você continuar recebendo o estudo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Qual geração Jesus está dizendo? Que geração é essa? A geração que vê esses acontecimentos. Então nós podemos também imaginar que nós somos esta geração. Porque eu estou vendo guerra, eu estou vendo fome, eu estou vendo terremoto. Agora, o que falta eu e você ver? Falta ver uma coisa, eu já te falei. Falta uma coisa, que é a manifestação do anticristo. Quando o anticristo aparecer, surgir dizendo que é ele, todos saberão que é, aí Jesus volta. Então isso pode acontecer na geração de agora, na minha e na sua. Pode acontecer na geração de agora. Então você já imaginou? As pessoas falam, Jesus vai voltar, ele vai voltar, ele vai, sempre falaram, já vai voltar. Hoje diga, mas ele está às portas, ele realmente está. Porque de tudo que já aconteceu, falta acontecer uma coisa para ele voltar. E a nossa geração do hoje poderá ver a volta de Jesus. Porque diz a Bíblia que o espírito do anticristo já está agindo hoje. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele não se manifestou, ele, o próprio, o homem. O anticristo não é o diabo, não, é um homem que o diabo vai usar. É um homem que pode estar aí hoje vivo, e eu creio que ele está. Eu creio que ele já está por aí, mas não se manifestou. Mas o espírito do anticristo já está agindo, e a palavra diz isso. Depois eu vou te explicar melhor. Mas há uma outra forma de ver também a questão dessa geração, porque alguns dizem que quando Jesus está falando com a figueira, ele está falando aos judeus, e dizendo que Israel daria um renovo, né? É uma outra forma de ver o texto, que também pode ser vista assim. Que Israel é a figueira e que a figueira dará um renovo, né? Que ela daria um renovo, viria um renovo, né? Um ramo. E alguns dizem que o renovo de Israel aconteceu em 1948, quando Israel foi decretado Estado. Diz que ali surgiu o renovo de Israel, um ramo, tá certo? E ali começou a geração. Ali surgiu a geração ao qual Jesus está dizendo aqui. No Salmo 90, versículo 10, diz: os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80, para os que têm mais vigor.
Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Segundo o Salmo 90, versículo 10, uma geração, ela pode durar 70 anos, ou 80, como diz ele. De 70 foi esticado para 80. Então, se Israel se tornou um ramo em 1948, esse renovo de Israel, 70 anos, daria o quê? 2018. Certo? Então, nós teríamos mais 10 anos, que daria 2028. Então, há uma grande parte que crê que Jesus voltará até 2028 não passa. Por causa dessa aplicação, dessa tipologia bíblica que eu estou dizendo para você aqui, tá certo? Porque Israel podendo ser essa figueira, e nas contas que eu falei para você, vai dar 2028, que uma geração dura no máximo 80 anos. E de 48 até 2028 daria esses 80 anos. Então, essa geração, até 2028, a nossa geração, eu creio que nós vamos estar vivos até lá, é a que vai contemplar o feito de ver Jesus vindo, a volta de Jesus e a manifestação do anticristo, tá certo? Porque ele diz para a igreja, o céu e a terra passarão, versículo 35, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, aqui a palavra está dizendo que Jesus não sabe, ele prediz os tempos, mas não o dia. Só o Pai sabe o dia. Mas agora a palavra vai trazer para nós uma ideia de como o mundo vai estar quando Jesus estiver para voltar. Ele traz aqui para nós uma comparação de como vai estar o mundo quando Jesus vier. O versículo 38 diz, pois nos dias anteriores ao dilúvio, versículo 37 de Mateus 24. 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O que a palavra diz? Que assim como era nos dias de Noé, meus irmãos, vai ser os dias que antecederão a vinda do Filho do Homem. Diz que no tempo de Noé o povo bebia, comia, se dava em casamento, ou seja, não tem problema em comer, beber e casar, não é isso. A ideia é que a narrativa do Velho Testamento traz que no tempo de Noé o povo vivia ao seu bel prazer. O povo só queria fazer sua própria vontade. O povo estava entregue aos seus desejos, aos pecados, ninguém queria saber de Deus. A palavra diz que Noé não só construiu a arca, mas também pregava sobre a justiça de Deus, e ninguém ouvia, nem queria saber. Será que não há uma grande semelhança com os dias de hoje? Você vai falar de Jesus hoje? As pessoas, que Jesus nada, eu quero curtir a vida. Que Jesus nada, eu quero comprar, eu quero vender. Que Jesus nada, eu vou fazer tal coisa, eu vou casar, eu estou noivo, eu vou viajar, eu vou fazer não sei o quê. Não tem problema em fazer planos, não tem problema em fazer ou ter objetivos pessoais. Você pode ter vários planos hoje, desde que o seu maior plano seja estar preparado para quando o teu Jesus te buscar, quando ele voltar. E ele está aí, está às portas para nos buscar. Então, na época de Noé, todo mundo estava preocupado com tudo, menos com a chuva que Noé disse que viria. O povo não queria nem saber de Deus. E hoje, meus irmãos, é a mesma coisa. Nós vivemos hoje os dias de Noé. É a mesma coisa. A arca é uma tipologia da igreja. A arca de Noé é uma tipologia da igreja. O povo que só quer curtir a vida. O povo não está entendendo, não está vendo o aviso e o recado. Jesus está voltando. A arca vai ser fechada. Não vai ter como entrar mais. Então é tempo de arrependimento, é tempo de prestar atenção, é tempo de fazer planos, sim,
de estudar, de plano de carreira, de casar, de viajar, de fazer um monte de coisa, ter filho. Faça planos, você não sabe o dia que Jesus vai vir. Faça planos. Não seja como a igreja de Tessalônica. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, eles estavam vendendo tudo que tinha, achando que Jesus ia voltar naquele tempo, eles estavam equivocados. Então não tem problema você fazer plano, mas sabe de uma coisa, o maior plano da sua vida, o primeiro plano, tem que se fazer a vontade de Deus. Tem que se fazer o que Deus tem para você, cumprir o seu chamado, a sua missão, entender o que a palavra quer, o que Deus tem para você. Porque diz a palavra que quando eles perceberam, o povo de Noé lá, quando a porta já estava fechada. Quando Noé entrou na água e fechou, eles perceberam, já era tarde demais. Noé se salvou, sua família se salvou, né? E a vinda, diz a palavra, que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus vai voltar. E depois que ele voltar, aí, né? Por que esperar passar por coisas ruins se pode crer nele hoje? Se pode fazer o que ele pede hoje? E Jesus diz aqui, a palavra do versículo 44, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Estejam preparados. Também vocês. Aqui mais uma prova que Jesus estava dizendo aos judeus e agora ele está dizendo a um outro grupo de pessoas. Ele diz também vocês. Como se ele estivesse falando algo para alguém, falou, deixou entregue a profecia e agora ele fala também vocês, um outro grupo, também vocês, a igreja, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Versículo 44. Estejamos preparados, meus irmãos, estejamos preparados. E aí então, né, o texto continua e Jesus traz 3 parábolas. Nós temos no seguir do texto 3 parábolas que Jesus traz, grandes ensinamentos. Ele fala a primeira parábola sobre os 2 servos, depois a segunda parábola sobre as 10 virgens e a terceira parábola sobre os talentos. Tá certo? Lembra que eu disse, Jesus respondeu 3 perguntas aos discípulos sobre o que haveria de acontecer no final dos tempos. E aqui ele está respondendo a pergunta dos discípulos. Ele respondeu primeiro o que aconteceria com os judeus. Agora ele está falando o que acontecerá com a igreja. E depois o que acontecerá com as nações, os gentios. Tá certo? Então ele fala primeiro sobre... Eu vou falar só sobre a primeira parábola. Não vou citar as 3, mas só uma. Que é a dos 2 servos. Eu vou ler para você. Acompanhe comigo a leitura. O versículo 45. 45 diz o versículo: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, aqui Jesus está usando a parábola dos 2 servos, que podemos chamar de servo bom e fiel e o servo negligente, aquele que desobedeceu. Ele fala de um servo que tinha ali como missão, como encargo, alimentar os conservos, ou seja, outros servos. Tá certo? Para você entender o que está acontecendo aqui agora. Eu sou o servo de Jesus e eu estou alimentando você com a palavra que também é um servo. É o que ele está dizendo aqui. Ele está falando para a igreja. Como que um servo alimenta outro servo na igreja? Com a palavra de Deus. Falando, pregando, discipulando, anunciando a palavra do Senhor. E ele diz que esse servo, que ele denomina como fiel,
Ele fala: feliz será o servo que quando eu voltar, ele estiver fazendo, né, o que eu mandei fazer. Então, quando Jesus voltar e encontrar o servo fazendo o que ele pediu para fazer, esse ele fala que feliz será. Feliz será. Eu torço para que Jesus volte no dia que eu estiver pregando, ou ensinando, ou discipulando. Imagina Jesus voltando, você lá na tua célula, pregando na tua casa. Hoje nós estamos impedidos de reunir em célula, né? De reunir como igreja presencialmente. Mas Jesus falou: olha, se eu voltar, feliz é o servo de quando eu voltar e ele estiver fazendo o que eu mandei ele fazer, que é alimentar os outros servos, compartilhar o pão. Ele diz: olha, eu garanto que esse vai diz aqui o versículo: garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Jesus vai pegar todos os bens dele e vai dar para esse, que vai ser aquele servo que vai estar fazendo o que ele pediu para fazer. O que quer dizer isso? Que vai reinar, meus irmãos. Está falando de reinado. Jesus vai pegar todos os seus bens e vai encarregar, vai dar para você ser o encarregado. Você vai reinar com Cristo. E tem gente querendo ser salvo apenas. Salvação é um ponto. Salvação é um ponto. O reino de Deus, reinar com Cristo, é muito além de ser salvo. O reino de Deus abrange muito mais. Então eu quero que você entenda. A parábola dos servos, dos dois servos, diz que nós precisamos fazer a vontade dele, alimentar outros servos, fazer a obra de Deus, se envolver com o reino de Deus. Por isso que dói no meu coração quando alguém fala: ai, pastor, eu não quero me envolver com a obra, eu não quero me envolver com a igreja, eu não quero ter célula, eu não quero ter discípulo. Você vai ser encontrado como servo infiel, e o servo infiel será disciplinado com ranger de dente. Agora muitos de vocês entendem porque nós ensinamos, batemos na tecla, clamamos, oramos, somos taxados como chatos, porque nós pregamos contra o pecado, pregamos sobre o reino de Deus, pregamos que temos que envolver com a obra, colocar a mão no arado, pregar a palavra de Deus através de uma célula, ter discípulo. Você pode pegar o pão que você tem e alimentar outro servo, porque você tem pão, eu tenho pão, nós temos a palavra de Deus na mão. Então eu quero dizer para você: se envolva com a obra de Deus hoje. Se você estava negligente, se arrependa do seu pecado agora e comece um tempo novo na sua vida, porque quando Jesus voltar, ele quer te encontrar fazendo o que ele mandou você fazer. Ele quer encontrar eu fazendo o que ele pediu para eu fazer, meus irmãos, porque eu quero receber o bem. Ele diz: olha, eu vou pegar os meus bens, eu vou encarregar para você, eu vou dar para esse servo fiel e obediente. Ele diz: você vai reinar comigo. Eu tô ansioso esperando esse dia. Eu estou ansioso porque eu vou reinar com ele, eu vou reinar com Cristo. Mas nem todos reinarão, infelizmente. Porque ele fala de um outro servo desobediente, negligente, que diz ele que bate nos conservos. Sabe qual que é o servo negligente, desobediente? Diz o texto. É aquele que fala: Jesus está demorando demais para voltar. E diz aqui a palavra e começa a bater nos conservos, começa a beber, se juntar aos beberrões, se envolver com as coisas do mundo. Irmãos, eu vejo isso hoje. A pessoa que ontem estava com a mão levantada adorando a Jesus, hoje ela está falando mal de mim, falando mal de você, falando mal da igreja, batendo nos conservos, se levantando contra a igreja, se envolvendo com as coisas do mundo, fazendo o que a palavra condena, desobedecendo a palavra de Deus. Ontem era alguém que estava com a mão levantada e hoje não está mais. E outra, está batendo na noiva, falando contra homens e mulheres de Deus, falando mal dos irmãos, fofoca, calúnia, difamação, julgamento, desprezando, sendo indiferente, não honrando as pessoas que faz a obra de Deus com desonra. Esse é o servo infiel e negligente, que se envolve com as coisas do mundo. Sabe que Jesus fala para esse vai ser punido, vai ser disciplinado, mas não é um inferno ainda não.
Ele vai ser punido porque diz que ele vai ganhar o lugar dos hipócritas. Então Jesus está dizendo àquele que já conheceu a palavra, que o hipócrita é aquele que conhece e não vive. Ele está falando para quem conhece e por algum motivo não vive, não obedece. E diz esse vai para onde vai haver choro e ranger de dentes. Versículo 51. Esse é o servo mau e negligente, desobediente, será punido. Vai ter choro e ranger de dentes, meus irmãos. Jesus está falando para a igreja. Igreja, se levante. Jesus dizendo, eu estou voltando. Faça o que eu pedi para você fazer. Se envolva com a minha obra. A vida não é só comprar, vender, ter filho, envelhecer e morrer. Se envolva com a minha obra. Dê a mão àquele que está lutando pela minha causa. Assuma o teu arado. Meu irmão, eu estou falando pelo Espírito para você. Já é um alerta dobrado, um SOS. Para que você não seja pego de surpresa quando ele vier. Para que eu quero que Jesus te encontre como um servo bom e fiel. Para que você possa reinar com ele. Para que você não sofra a disciplina terrível que ele vai fazer. Mas a palavra continua. E até aqui, Jesus falou para a igreja. Até aqui, Jesus falou para a igreja. Mas agora vem o terceiro grupo de pessoas. Eu vou encerrar com esse terceiro grupo. Não vai ter como entrar no anticristo hoje. Mas eu vou falar do anticristo amanhã. Nós temos mais um encontro amanhã às 10 da noite, 22. E teremos mais um encontro na quinta-feira às 22. Então eu vou falar do terceiro grupo que Jesus está falando, como vai ser no fim. Lembra? No começo do capítulo 24, Jesus foi indagado pelos discípulos. Como que vai ser no fim, Jesus? Como que o Senhor vai vir? Como que vai acontecer as últimas coisas? Ele respondeu para os judeus. Agora ele respondeu como será para a igreja, para mim, para você. E agora ele vai falar como que vai ser para as nações, para os gentios. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Jesus virá com glória. Os anjos sentarão diante dele, diante do seu trono, ele na glória. E diz que todas as nações serão reunidas diante dele. E Jesus diz que como um pastor ele vai fazer. Ele vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas ficarão à direita e os bodes à sua esquerda. Jesus vai julgar as nações. Diz a palavra que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Haverá 3 julgamentos. Depois nós vamos falar sobre isso. Só vou adiantar um pouquinho. Vai haver 3 julgamentos. Primeiro, vai haver o trono branco, que está em Apocalipse 20, que é o julgamento dos santos, que não é o julgamento para condenação. É quando Jesus vier julgar a igreja para receber a recompensa das suas obras. Será o galardão de cada um. Será como eu falei agora, o servo bom e fiel vai reinar com ele, e o outro que foi desobediente vai estar salvo, mas não vai reinar com ele. Então o trono branco vai julgar o tribunal de Cristo, meus irmãos. Eu olhei o texto aqui, eu inverti. Deixa eu consertar aqui. Eu olhei o texto errado. Então, o trono branco é o julgamento dos ímpios, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não creram nele. O tribunal de Cristo é que vai julgar os santos para galardão, tá certo? Em terceiro lugar, é isso que eu estou falando, julgamento das nações. Vai haver 3 julgamentos, tá certo? De 3 formas, na verdade, né? Lá em Apocalipse 20 fala do trono branco, onde ele vai julgar as nações dos ímpios. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele fala do tribunal de Cristo, que nós vamos comparecer. E aqui ele está falando como vai julgar as nações, tá certo? Então ele continua aqui, no versículo 34. Eu vou encerrar com esse texto, tá? Eu vou encerrar aqui como que vai ser, e nós vamos fechar aqui o estudo de hoje. Versículo 34, acompanhe comigo.
estou no capítulo 25 de Mateus, tá certo? Capítulo 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, tá? Então que ele separou, julgou as nações, direita a ovelha, esquerda bode. Então ele vai dizer primeiro às ovelhas: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então Jesus diz que a palavra será dada primeiro à direita, às ovelhas, e diz: vinde benditos. Jesus fala: aquilo que vocês fizeram aos meus pequeninos é a mim que vocês fizeram. E eles perguntaram: mas como, Jesus? Nós nunca te vimos. Eu nunca dei comida para você, nunca te vesti, nunca te visitei, nunca fui orar por você estar doente. E Jesus fala: quando você orou por um enfermo, foi por mim que você fez. Quando você deu comida para um faminto, foi para mim que você deu. Quando você lembrou do necessitado, foi para mim que você fez. Então, saiba de uma coisa: fizeram algum dos menores irmãos meus, e a mim vocês fizeram. Jesus está dizendo aqui, está se referindo ao período da grande tribulação. Haverá grande tribulação. Ele diz que no período da grande tribulação, pessoas que continuarão aqui, os pequeninos, serão socorridos por um tipo de pessoas, que são essas que ele está dizendo aqui. Então, quando Jesus voltar, ele levará a primeira etapa, mas nem todos irão. Crentes ficarão aqui ainda para uma segunda chance. Muito difícil, terrível, mas terá uma segunda chance. Ele diz que nesse período da grande tribulação, esses pequeninos serão ajudados por algumas pessoas. E ele disse: quando você ajudou um desses pequeninos, foi a mim que você fez. E ele diz que esses serão recompensados. Porque diz o versículo 42 do capítulo 10 de Mateus: e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Alguém, ele está dizendo, alguém, qualquer pessoa. Então, no período da grande tribulação, aqueles que ficarem aqui, os crentes, vão desesperar. E alguém vai dar água para eles. Eles vão ficar com fome, não vão poder comprar, porque não terão a marca da besta. Aí vão ter que ser ajudados, porque só vai comprar e vender quem tiver a marca da besta, senão vai morrer de fome. Nós vamos falar disso depois. E ele continua: então, aos que estão na esquerda, versículo 41, ele continua dizendo sobre o julgamento das nações. Versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ele está dizendo de um grupo de pessoas que será condenada pelas obras, porque não socorreram os necessitados. As nações serão julgadas pelas ações que elas terão com a igreja. E na grande tribulação, na grande perseguição, é que vai acontecer isso. E eu quero encerrar aqui com Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10.
Apocalipse 6, 9 e 10, que fala sobre o selo. Tá? Então, nós vamos falar sobre os selos, 7 selos, as trombetas. Nós vamos falar depois. Só que para fechar esse estudo aqui. Apocalipse 6, 9 e 10. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Aqui está o clamor dos mártires, aqueles que vão morrer por amor a Cristo, que vão dar testemunho de Jesus e serão mortos na perseguição. Está dizendo aqui em Apocalipse, quando o 5º selo for aberto, ali está o clamor dos mártires. Jesus julga a nossa causa, julga aqueles que mataram nós, julgam aqueles que nos mataram, que nos perseguiram, julgam aqueles que fizeram mal para nós por amor do seu nome. Vinga o nosso sangue. Esse é o clamor dos mártires, daqueles que já morreram e que vão morrer por amor a Jesus na grande perseguição que vai haver. Vai haver uma grande perseguição. Irmãos, coronavírus não é nada. Coronavírus, AIDS, ebola, H1N1, terremoto, não é nada, não é nada. Isso não é nada, isso é o princípio das dores, nem é o fim ainda. Jesus disse, quando você vê peste, né? Quantas pestes já não houve no mundo, quantos terremotos, quantas coisas, catástrofes. Agora esse vírus terrível, ele disse, isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. O fim ainda vai vir. E então eu quero dizer para você que nós estamos vivendo o princípio das dores. E quando o anticristo se manifestar, Jesus volta. E aí começa o desdobramento de grandes coisas da questão apocalíptica do fim dos tempos. E vamos dar continuidade amanhã, às 22 horas, aqui, tá? Pelo Facebook, pelo Instagram, meu pessoal. Então eu quero orar por você. Feche seus olhos onde você estiver. Tá? Essa live vai ficar salva até amanhã. Né? Se você depois quiser anotar alguma coisa, vai ficar salva não para sempre, só até amanhã. Você pode depois rever, tá certo? Então eu quero orar por você, onde você estiver, curva sua cabeça, feche seus olhos, para que você ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra que pôde ser anunciada com liberdade nessa noite. Que cada coração receba a semente, esse recado, esse aviso, esse alerta do Senhor, do teu Espírito. Porque o Senhor está chacoalhando o planeta com esse vírus e nós precisamos entender o que o Senhor quer dizer. Precisamos entender a tua mensagem, o que o Senhor quer falar com tudo isso. Pai, queremos não estar preocupados com a nossa vida, sim. Com a nossa família, com o dia de amanhã, sim. Mas a nossa maior preocupação é saber o que está se cumprindo, o que já cumpriu e o que vai cumprir da sua palavra. Também queremos estar preocupados o que diz respeito a nós, diante do cumprimento das profecias no final dos tempos. Que queremos estar preocupados em sermos achados fiéis e queremos estar preparados quando o Senhor voltar. Porque nós somos a sua igreja e queremos ser arrebatados. Queremos estar contigo no céu. Ser livre da grande tribulação, do lago de fogo, do inferno, de tudo que é ruim deste mundo, do que está no porvir. Guarda-nos e ajude-nos para que possamos avisar o maior número de pessoas, anunciando a tua palavra das mais maneiras que nós pudermos. Deus, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, que a tua bênção nos alcance. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Então amanhã começamos do Anticristo, tá certo? Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço. Até amanhã.